Vamos fazer uma pausa hoje, uma pausa para meditar sobre um dos momentos mais profundos da nossa fé, a morte de Jesus na cruz. E quando a gente olha para essa cena, uma pergunta quase que inevitável surge no coração. Uma pergunta que ecoa há séculos. Por quê? Por que foi preciso tanto sofrimento? Para a gente começar a entender um pouco disso, vamos mergulhar nesse primeiro ponto, o preço do resgate. Pensa na cena. Ele chega lá no alto do Calvário, completamente exausto, e ali oferecem a ele um pequeno gesto de misericórdia, vinho com mirra. Era uma bebida forte, sabe? Dada aos condenados para tentar aliviar um pouco daquela dor terrível. E o Senhor, ele até prova, como um gesto de gratidão, mas não bebe, ele escolhe não beber. Foi uma escolha, entende? Uma decisão consciente de esgotar aquele cálice de dor até a última gota, sem atalhos, sem alívio. Tudo para nos mostrar a imensidão do seu amor. E é aqui que as palavras de Santo Agostinho ganham uma força imensa. Ele diz: tudo o que ele padeceu é o preço do nosso resgate, ou seja, cada segundo daquela paixão, cada dor, cada gota de suor, tudo tinha um valor, um propósito claro, a nossa salvação. E isso nos leva a uma transformação incrível, quase um paradoxo, que acontece ali no Calvário, um instrumento de morte, se tornando a árvore da vida. A cena é difícil até de imaginar. Ele chega ao cume quase sem fôlego e ali deitam ele sobre o madeiro. Os cravos rasgam nervos, rasgam a carne e então ele é erguido. Fica ali suspenso, entre o céu e a terra, e a mãe dele vendo tudo. Mas o mais impressionante é que o próprio Jesus, naquele momento, já enxergava além da dor. Aquilo que era para ser um símbolo de humilhação, de infâmia, para ele já era a árvore da vida, uma escada de glória. Ele já viu os frutos que viriam dali, o amor vencendo, a fé triunfando. E mesmo no auge da agonia, o coração dele transborda amor. Vamos meditar um pouco sobre essas palavras, que vêm de um coração agonizante, mas cheio de cuidado. Bem ali, pertinho da cruz, no meio de toda aquela desolação, estavam duas pessoas que não o abandonaram. Sua mãe, Maria, e João, o discípulo que ele tanto amava. E ele olha para Maria com uma ternura que só ele teria naquele momento e cuida dela. Entrega a ela um novo filho. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E logo em seguida, ele olha para João e na pessoa de João, ele nos dá um presente para toda a humanidade. Ele diz: eis aí a tua mãe. É um gesto de uma grandeza que a gente mal consegue compreender. Pensa bem, depois de já ter dado tudo de si, depois de terem tirado tudo dele, ele ainda nos dá o que ele tinha de mais precioso nesse mundo, a sua própria mãe. E o poder da redenção na cruz não foi algo para o futuro, não. Foi imediato, e a prova disso está ali, naqueles que a gente chama de os frutos imediatos da cruz. Junto com Jesus, como a gente sabe, tinham dois ladrões. E eles representam as duas posturas que podemos ter diante de Deus. Um deles, revoltado, insultava. Mas o outro conseguiu ver além. Ele reconheceu os próprios erros e, mais importante, reconheceu a realeza daquele que estava ao seu lado. E com uma fé que é até difícil de acreditar naquele cenário, esse ladrão arrependido faz um pedido simples, mas cheio de esperança. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, essa resposta é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Ali naquele exato momento a cruz já estava abrindo as portas do céu. Pois é, e depois de ver tudo isso, a nossa reflexão tem que se tornar mais profunda. Tem que se tornar algo pessoal, um sacrifício pessoal. Porque é muito importante a gente lembrar, nada daquilo foi imposto a ele. O Senhor poderia ter evitado tudo, a humilhação, o julgamento, a tortura, os cravos. Mas o ponto central é esse. Ele quis passar por tudo aquilo. Um sofrimento que ele abraçou por amor. Um amor pessoal por cada um de nós. E diante disso, a pergunta vem forte. Como a gente responde a isso? Como corresponder? Essa é a grande pergunta que a cruz nos faz, todos os dias. E não é uma pergunta para ser respondida só com palavras, sabe? Mas com a vida. Como é que se responde a tanto amor?
Talvez o caminho para essa resposta passe por aqui. Por aprender a amar o sacrifício. Não a dor pela dor, mas como uma fonte de vida interior. E amar a cruz. Não como um sinal de derrota, mas como o altar onde o maior amor do mundo se revelou. Que essa meditação nos ajude a viver mais perto desse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.